Olá meninas! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essa luvinha aqui de cozinha para pegar panela quente. Parece uma coisa super simples e que você já deve ter visto vários vídeos. Mas ver esse vídeo aqui eu tenho certeza que tem dicas de acabamento que você não viu ainda em nenhum outro vídeo. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo para que eu possa continuar fazendo tutoriais de costura para você. Aqui para começar eu vou começar fazendo a modelagem, que é bem simples. Eu vou fazer uma marcação aqui, ó, de 10 centímetros e vou fazer o desenho aqui contornando a minha mão mesmo. Dois centímetros maior que a minha mão. Recortei aqui duas partes, dobrei aqui e vou dobrar aqui pra cá. Isso também não precisa ser muito certo, tá? E vou recortar essa parte aqui fora, que esse vai ser o molde de uma das partes. Então, ó, vou cortar aqui. Essa parte a gente descarta. E essas partes aqui vão ser os nossos moldes. Então, aqui no tecido principal eu cortei duas peças. E agora eu cortei mais duas peças desse meu meio molde aqui e duas peças desse molde aqui. Aqui eu vou cortar a manta. A manta eu vou cortar um pouco maior, que depois a gente tira o excesso dela. Então eu cortei aqui uma parte de manta para cada pedacinho do molde, né? Então ficaram 3 pedacinhos. Aqui eu tô usando a manta R1, que ela tem cola só de um lado, normal, porque eu não encontrei manta térmica, mas se você encontrar a manta térmica, ele vai proteger mais do calor. Você também pode usar feltro, talvez 2 camadas de feltro para proteger bem, vai ficar legal também. Agora eu vou pegar aqui, ó, o meu moldezinho, vou colocar a manta no meio e vou alfinetar aqui as partes do meu molde certinho. E agora eu vou na máquina costurar aqui bem na pontinha de todas essas peças aqui separadas para a gente unir a manta e o outro lado do tecido. Então aqui eu passei a costurinha ao redor de todas as pecinhas para prender o tecido. E aqui eu passei um zigue-zague, um zigue-zague no 3,5, porque no zigue-zague fica mais fácil de pegar os dois lados do tecido do que com a costura reta, né? Então assim fica mais fácil. E agora eu vou fazer uma marcação para fazer como se fosse um lacê. Então eu vou riscar aqui com giz mesmo, tá? Da largura da minha régua para ser mais fácil de fazer. Mas você pode fazer aí a teu critério. Essa parte é demoradinha de fazer, mas é bem simples. Então, o que eu vou fazer aqui é só ir riscando. E depois eu vou fazer aqui ao contrário o risco também. Vou fazer isso aqui em todas as pecinhas. E agora eu vou na máquina passar uma costura reta em cima de cada uma dessas marcações. Não tem segredo, é só costurar reto em cima de cada uma delas. Prontinho, ó. 6 minutinhos e tá feita as costurinhas. Agora eu vou pegar essas duas partes aqui e vou dar um acabamento com viés aqui. Eu vou recortar aqui agora o excesso aqui da manta. E agora chegou a hora da gente terminar de montar, ó. É bem simples. Se você quiser fazer para a mão direita, você vai colocar aqui nessa posição e vai colocar as pecinhas aqui por cima. E se você quiser fazer para a mão esquerda, você só vai virar tudo isso. Acerta bem aqui, no lugarzinho que tem que ficar. E agora, primeiro, eu vou passar uma costurinha de segurança
para unir essas partes e depois eu vou dar o acabamento com o viés, mas fica aqui que tem uma dica para dar o acabamento com o viés. Então aqui, ó, eu passei a costurinha para unir aqui as partes, ó, já tá presinha. E aqui, ó, não tem problema se der uma diferença, tá? Isso pode acontecer. E a minha dica é justamente essa, né? Costura aqui pelo lado que você tá vendo, onde vai pegar todas as partes, né? E agora você vai cortar esse excesso bem na pontinha. Então, o que eu tô fazendo aqui é refilar, né, o nosso trabalho, para deixar bem aqui certinho. Principalmente eu tô fazendo isso porque eu vou dar acabamento com um viés estreito. Então, se ficar muito largo aqui, a gente não consegue virar o viés. Se você estiver trabalhando com viés largo, não precisa se preocupar tanto, que ele vai ser um pouco mais fácil de dar o acabamento. E, inclusive, a minha dica é, se você está começando, se você não tem prática de trabalhar com o viés, para você usar o viés largo. Então, ó, recortando, a gente tem aqui as pontas, ó, bem certinhas, ó. Como essa parte chama mais atenção e provavelmente a gente vai deixar ele assim, eu vou começar pelo lado de baixo aqui, ó. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou abrir o viés e vou costurar ele bem nessa marquinha da dobra aqui, ó. Que ele já tem essa marquinha, eu vou costurar nessa marquinha. E aqui o principal cuidado que eu tenho que ter é para posicionar aqui a dobra do viés bem aqui para esconder as costuras que possam ter aqui na peça. E aqui, ó, eu tô chegando nesse cantinho. E aqui eu não vou fazer muita coisa, não. Eu só vou dar uma arredondada aqui, ó, no viés, ó, e vou continuar a costura. Como o viés trabalha, a gente consegue fazer esses cantinhos aqui e depois ficar com um acabamento bacana. E aqui nas curvas a ideia é a mesma, tá? Só vai acertando aqui, costurando, ó, aos pouquinhos que vai dar certo. Só cuida para não esticar teu viés na hora de costurar, senão não vai ficar certo. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no cantinho, só vai virar aqui, ó. Cheguei aqui mais ou menos no cantinho, ó, vou virar. Vou dar dois pontinhos aqui. E vou continuar aqui a costura, ó. Olha aqui, ó, como que tá o cantinho, ó. Se você abrir bem aqui, ó, ele vai estar costuradinho ali, ó. Aqui, antes de eu passar com esse viés por cima, eu já vou dobrar ele aqui, ó, para o acabamento ficar certinho. Vou cortar aqui o excesso. E já vou passar a costura com ele dobrado aqui, ó. Agora aqui, ó, deixa um pedacinho pra gente fazer aqui uma alcinha para pendurar. Aqui o importante é eu esconder essa costurinha aqui, né? Não deixar aparecer essa costurinha. Agora a gente já vem aqui com a pontinha, ó, e eu vou embutir essa pontinha aqui dentro, ó, do viés. E olha só, fica com o acabamento aqui, ó, certinho. E aqui já fica uma alcinha para pendurar aqui, ó.